Oi, pessoal, vamos lá à nossa aula de gestão ambiental. Hoje a gente vai falar de gestão de recursos hídricos, vamos abordar aí as questões de poluição das águas. Muita gente fala que a água vai acabar no planeta, a água está acabando, isso daí no senso comum, né? Muitas pessoas falam, mas cientificamente a água ela não acaba aqui no planeta Terra, por ser a água estar num ciclo. Então, quando no popular nós escutamos que a água está acabando, é sobre a questão de poluentes presentes na água. Então, a água vai se tornar indisponível para o nosso uso, né? Por que ela não acaba? Porque a água é um ciclo aqui no planeta Terra, onde ela aparece ali em todos os lugares do planeta, em diversos formatos, né? Forma de chuva, formato de presença nas nuvens, picos nevados, águas doces superficiais que desaguam nos oceanos e mares. A água ela evapora também dessas águas superficiais e também a nossa respiração, a respiração de todos os seres vivos emite gotículas de água, assim como a transpiração. Então, a água, principalmente a água doce superficial, ela é usada no nosso cotidiano. Né? Então, aqui tem um exemplo de uma cidade. Essa água ela é captada de rios, lagos, represas. Por ela estar com uma qualidade ruim, ela precisa ser tratada nas estações de tratamento de água. Nós fazemos uso dessa água e devolvemos para a natureza. Porém, antes de devolver, né, obrigatoriamente para as empresas, a água precisa ser tratada. Para as residências, em cada município do Brasil, vai ter o seu planejamento do saneamento básico. Então, tem municípios que têm uma rede coletora de esgoto e tem estações de tratamento de esgoto, e ao tratar o esgoto, né, ele é lançado num corpo d'água tratado. Porém, tem municípios que não têm esse tipo de tratamento. Né? Nós temos aí cerca de 50 e poucos por cento de municípios brasileiros que não têm a presença de estação de tratamento de esgoto. Sendo assim, o esgoto é despejado no corpo d'água sem o devido tratamento. Então, precisamos também lembrar que existe uma característica natural do nosso planeta da distribuição da água no mundo. Então, nós temos aqui, planeta Terra, contando com 97,5% da água presente, água salgada. É aquela água que a gente tem mais dificuldade de trabalhar. Né? Certas atividades como irrigação, alimentação, uso industrial, nós não podemos utilizar a água salgada, né? Devido às suas propriedades químicas, vão alterar ali os processos. Então, um dos problemas é que a maior quantidade de água é salgada. 2,5% que sobrou de água doce se distribui dessa forma. A maior parte está na forma de gelo, calotas polares. Também temos uma grande dificuldade de usar a água dos gelos. Temos uma outra quantidade aqui, de 29% da água doce, de ser água subterrânea. Temos uma dificuldade, temos um custo em obter essa água subterrânea. 0,9 é a água presente no ar, né, na forma de umidade do ar, mangues, pântanos. E o que sobrou para nós? Sobrou aqui o 0,3% da água doce, né? De 2,5%, 0,3% é que nós temos aqui águas disponíveis em rios e lagos, que é a água doce superficial que nós fazemos uso. Né? Então, nós fazemos usos múltiplos da água e temos ali a necessidade de irrigação, de sedentação de animais, produção de energia elétrica, navegar, transporte, lazer, recreação, preservar a vida aquática, beber essa água, tomar banho, fazer comida e o uso industrial. Né? Todos esses são os usos múltiplos da água. No Brasil, nós temos a situação de que ele tem bastante água doce superficial e ele, inclusive, é um ponto em que outros países ficam interessados aqui no Brasil. Né? Nós temos 11,6% da água doce superficial do mundo. Porém, essa água doce está sofrendo muito despejo de contaminantes.
Então, nós temos os efluentes domésticos, né? Aquela questão dos esgotos não tratados, sendo jogados nos rios, nos lagos. Temos os efluentes industriais, que, por lei, devem ser tratados, mas nós sabemos que nem sempre a lei é cumprida. Nós temos carga poluidora da área urbana e da área agrícola, e assim temos o comprometimento da qualidade dessa água doce superficial. Como que a gente sabe que uma água ela tem a qualidade boa, né? Vamos dizer assim, boa, entre aspas, ela está poluída ou não? No meio ambiente. Então, quando a gente fala de água no meio ambiente, nós vamos usar aqui uma legislação que é uma resolução do CONAMA 357 de 2005. E essa resolução, ela traz a classificação dos corpos d'água, de acordo com a sua qualidade, né? De acordo com parâmetros que são analisados, tá? Então, vai da classe especial, que é a água mais limpa, é um ambiente super preservado, com vida aquática, sem manchas de óleo, pH equilibrado, ali neutro, temperatura 20 e poucos graus, bastante oxigênio dissolvido, né? Depois a gente tem a classe 1, onde alguns parâmetros já são afetados, a classe 2, uma situação um pouquinho pior, a classe 3 e a classe 4, tá? De rios, represas, águas salobras, e é sendo a classe 4 a pior, com vários contaminantes, com presença de óleo, pH desequilibrado, temperatura muito alta, presença de metais, presença de compostos orgânicos de agrotóxicos, etc. Tá? Então, eu citei aqui alguns parâmetros que essa resolução cita, né? Então, nós temos o oxigênio dissolvido, é o O2, tá? Dissolvido na água, e ele é essencial para a respiração dos seres vivos, dos micro-organismos, dos peixes, mamíferos que tenham lá, né? Temperatura muito importante para a preservação da vida. Temperatura e pH, animais aquáticos não resistem a grandes mudanças, né? Então, pH, a temperatura tem que estar sempre muito dentro de um range, dentro de um conjunto, para que a vida aquática se permaneça. Turbidez, né? Quando a água é muito turva, a turbidez não necessariamente é poluição, mas a turbidez interfere na entrada de luz, que vai interferir na fotossíntese dos organismos vegetais, né? Sendo eles a base da cadeia alimentar. Quando você interfere na fotossíntese, você interfere em toda a outra cadeia, todo o resto da cadeia de seres vivos. Presença de metais pesados, né? E dois aqui que eu coloquei para vocês, muito importante, que a indústria, na hora que ela vai fazer um lançamento de efluente, por exemplo, tem que estar atento, são níveis de nitrogênio e fósforo, né? E os seus derivados, fosfatos, nitrito, nitrato. Por quê? Porque esses dois compostos aqui, esses dois átomos, no caso, que geram compostos químicos, influenciam no crescimento das algas, tá? Então, algas microscópicas chamamos de fitoplâncton. E essas algas, algumas espécies são tóxicas, que podem deixar ali a qualidade da água muito ruim com relação à toxicidade. Então, quando tem muito nitrogênio e fósforo sendo despejado no corpo d'água, aquilo ali vai acelerar a reprodução dessas microalgas, tá? Vai elevar a concentração de clorofila na água. Esse processo chama-se eutrofização. Então, como é que ele ocorre? Níveis altos de nitrogênio e fósforo são lançados, né? Geralmente vem de esgoto doméstico e domiciliar. Vem também de fertilizantes, NPK, né? Vem também de descarga de muita matéria orgânica naquele rio, naquele lago. Esses níveis de nitrogênio e fósforo aumentam, aceleram a reprodução dessas microalgas, e gerando um processo que a gente chama de eutrofização. Então, aqui, algumas fotos de ambientes eutrofizados, né? Não só no Brasil temos eutrofização, mas temos também vários lugares do mundo. E ali, aquele ambiente eutrofizado, olha lá, muitas algas se reproduziram, geram odor e sabor desagradável na água, muita turbidez, dificultam a entrada do oxigênio, causa a morte dos seres vivos, e o tratamento da água fica muito dificultado para você beber, fazer o tratamento para beber essa água, por exemplo.
tá? Aqui mais algumas fotos, represa Guarapiranga, em São Paulo, aqui em Minas Gerais, uma represa, Bilis, em São Paulo, Barra da Tijuca, no Rio, e aqui em Portugal. Então, eutrofização muito presente aí nos ambientes aquáticos, infelizmente, tá? Então, como as águas superficiais doces, né, acabam tendo muito despejo de poluentes, nós precisamos fazer o tratamento dessa água antes da gente fazer uso. Se for um uso para consumo humano, nós temos que observar os parâmetros de potabilidade da portaria do Ministério da Saúde, 2914 de 2011, tá? Então, não só aquele CONAMA, o CONAMA 357 das águas no meio ambiente, para fazer uso para consumo humano, a portaria do Ministério da Saúde, né? E essa portaria, ela vai dispor de vários parâmetros, como que a água tem que estar na sua qualidade para um ser humano consumir. Se a água está apta para um ser humano consumir, está apta para qualquer outro ser vivo, tá? E para o tratamento do esgoto, né, as estações de tratamento de esgoto, além do CONAMA 357, que fala dos padrões de efluentes, para se você despejar nas classes de rios, né, especial 1, 2, 3 e 4, também o CONAMA 430 de 2011 complementa o 357 na questão de compatibilidade do efluente a ser lançado no rio, tá, com a classificação do rio. Então, assim, na estação de tratamento de esgoto doméstico, tem várias etapas, né, sendo que no final uma parte vai ser chamada de resíduo sólido e a outra é o resíduo líquido que volta para os rios ou mares. A parte sólida é chamada de lodo e ela vai para o aterro sanitário. Existem estudos mais atuais mostrando também a presença de certos compostos que não constam na legislação do Ministério da Saúde, a portaria 2914. Né? Então, na água tratada pela estação de tratamento de água, uma pesquisa da Unicamp mostrou que de 16 capitais brasileiras, as amostras coletadas na estação de tratamento de água, 92% das amostras, por exemplo, continham cafeína. Né? Então, a água que a gente bebe na torneira, que a gente usa para cozinhar, contém ali algumas substâncias que não são retiradas. Tá? A tecnologia não retira ainda essas substâncias, nós vamos... Assim também mostrou a presença de herbicidas, de fenolftaleína, que é um laxante, triclosan, que é um antibiótico. E na indústria, nós temos a necessidade de muita água, como todos já imaginam, né? Então, a água ela serve como matéria-prima, por exemplo, na indústria de bebidas, ela serve para lavar máquinas, estruturas, fazer a higiene, né, das peças, das máquinas, serve para resfriar a máquina, serve para diluir produtos, geração de energia ali elétrica. Né? Então, as indústrias usam, indústrias que mais demandam de água no Brasil, indústria de alimentos, a indústria de papel e celulose, muita água, a indústria de petróleo também. Né? E o que as indústrias vêm fazendo? Programas de reuso de água. Então, uma água que antes era um efluente, era tratado e despejado em um rio, as indústrias estão fazendo estudos para verificar se aquela água não pode ser reutilizada. Né? Então, projetos para reuso da água, redução do consumo, são muito aplicados atualmente na indústria. E também a indústria, por obrigação legal, precisa fazer o tratamento dos seus efluentes. Né? Então, elas têm que ter suas ETs, Estação de Tratamento de Efluente, ou Estação de Tratamento de Efluente Industrial, precisa conhecer o efluente que ela gera com relação ao volume, quantidades e a composição, o que tem naquele meu efluente, para eu poder fazer um estudo e saber se eu posso reutilizar, reciclar e qual o custo disso. Né? Sempre a indústria vai ter essa preocupação do custo. Tá? Então, existem várias formas de tratar efluentes, vocês terão uma disciplina mais para frente, né, que é tratamento de efluentes, e aí vocês vão aprender ali cada etapa de tratamento, dependendo da composição do efluente. Ok? Então, essa foi a nossa aula de gestão de recursos hídricos
e poluição dos meios aquáticos. Aqui estão algumas referências que eu usei e até a próxima.